Imaginem só a seguinte situação. E se a gente descobrisse, de repente, que o maior autor de toda a antiguidade, aquele cara que praticamente moldou a cultura ocidental como a gente conhece, na verdade, talvez não seja exatamente quem a gente sempre imaginou? Pois é, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Observatório Humano. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo nas raízes da nossa literatura. E antes da gente entrar de cabeça nessa história fascinante, não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Hoje, nós vamos destrinchar os segredos de fundação da Ilíada e da Odisseia. A gente vai usar como base os textos clássicos e a brilhante introdução feita pelo tradutor Carlos Alberto Nunes. Então, preparem-se, porque nós não vamos falar apenas de historinhas antigas, mas sim das verdadeiras estruturas arquitetônicas que construíram a nossa visão de heroísmo e da própria condição humana. Vamos lá? Bom, para a gente realmente entender o tamanho, a magnitude dessas obras, o nosso primeiro passo é encarar de frente a famosa questão homérica. Pensa numa briga acadêmica de gigantes. Há mais de 150 anos, os especialistas em filologia clássica estão divididos num debate que parece não ter fim. De um lado desse ringue intelectual, nós temos os chamados unitários. Essa galera defende com unhas e dentes que a Ilíada e a Odisseia são sim filhas de um único pai. Um gênio absoluto, solitário, que sentou e concebeu os poemas basicamente do jeito que a gente lê hoje. Do outro lado temos os analistas. E o que eles dizem? Eles argumentam que essa ideia de autor único é pura ilusão. Para os analistas, essas obras são, na verdade, uma grande colcha de retalhos formadas pela costura de composições menores, lendas e cantos orais que foram se juntando com o passar do tempo. E no nosso mergulho de hoje, nós vamos tomar partido nesse debate. Nós vamos adotar uma visão muito específica e reveladora sobre como esses textos geniais realmente nasceram. Olha só para esse rosto clássico e imponente de Homero. Ele é a nossa âncora histórica aqui. O texto original que fundamenta a nossa análise se alinha logo de cara com os corizontes. Mas quem diabos são os corizontes? Desde lá da antiguidade, os corizontes eram aqueles estudiosos que batiam o pé dizendo que a Ilíada e a Odisseia tinham autores completamente diferentes. E a análise aprofundada que a gente traz hoje sugere que essas duas obras são, na verdade, o ponto final, o grande ápice de um movimento épico grego que usou um material que já existia há muito tempo, como sagas e lendas antigas. Só que a nossa conclusão é até um pouco paradoxal. A gente defende que existe sim uma unidade majestosa na Ilíada, orquestrada por uma mente incrivelmente genial, enquanto a Odisseia tem uma natureza muito mais plural, provavelmente montada e organizada por um redator final. Parte 1. A Ilíada, fúria juvenil, tradição militar e unidade estrutural. A Ilíada não é só um diário de guerra, pessoal. Ela é a base de toda a tradição militar do mundo helênico. O que a gente percebe nesse texto é uma síntese absurda de mitos antigos que foram amarrados juntos por um poeta de um talento inexplicável. E tem um detalhe que choca muita gente. A ação principal do livro não conta os 10 anos da Guerra de Troia, não. Ela se desenrola em apenas alguns dias muito frenéticos. E o combustível desses dias é um só: a cólera, a raiva. Pensem bem, o tema central é uma briga, quase um capricho, entre dois chefes por causa de uma escrava, o que desperta a fúria cega de Aquiles. Mas o jeito que isso é escrito é tão arquitetado, de um jeito tão perfeito, que a partir desse episódio que parece pequeno, a obra inteira nos dá um panorama gigantesco de toda a Guerra de Troia. É um texto de linhas sóbrias, de um equilíbrio perfeito, onde aquele material bruto de lendas velhas foi transformado na epopeia militar definitiva. Agora reparem na genialidade e no nível de autoconsciência que existe dentro dessa história. É de arrepiar como os próprios personagens parecem saber que são personagens de algo maior. Helena, por exemplo, diz com todas as letras que todo aquele banho de sangue, o sofrimento, o choque entre dois continentes e a queda de Troia, tudo isso foi planejado pelos deuses com um objetivo muito claro: virar matéria-prima para a arte, virar poesia. Tem uma crença pulsando ali de que os heróis só alcançam a vida eterna através dos cantos poéticos. E quem quer que seja o gênio por trás da Ilíada? Ele sabia muito bem que estava cumprindo o papel divino de imortalizar todo esse sofrimento humano. Parte 2. A Odisseia. Romance universal, sobrevivência e natureza plural. Mudando de áreas agora, vamos falar da Odisseia. E o choque de realidade é imediato. Se a Ilíada é sangue, suor, guerra e tragédia no continente, a Odisseia é sobre tentar voltar vivo para casa. O cenário vira de cabeça para baixo. A Ilíada fala de lugares reais, tribos reais, coisas que a arqueologia moderna já conseguiu até provar. Já a Odisseia, ela navega por águas muito mais misteriosas. É uma mistura do mundo real com folclore puro
e ilhas saídas de contos de fadas. O tema é tão amplo e universal que as pessoas até hoje cavam tentando achar a Ítaca lendária e quase sempre não encontram nada conclusivo. Na verdade, muitos especialistas dizem que a espinha dorsal da Odisseia, um nobre vai para a guerra, deixa a mulher em casa, sofre maldições místicas no caminho de volta e chega no último segundo para salvar a esposa de um bando de aproveitadores, é uma estrutura de conto tão universal que funcionaria perfeitamente mesmo se a gente nem citasse o nome de Odisseu. E quando a gente coloca as duas obras lado a lado, as diferenças de estrutura gritam. A Ilíada é dura, rígida, presa ali na cólera de Aquiles durante aqueles poucos dias. A Odisseia já é uma coisa concêntrica, cheia de camadas. É o próprio herói que senta no meio da história para contar tudo o que aconteceu com ele em um grande flashback. Isso cria um suspense absurdo. A gente lê a Odisseia de um jeito muito mais parecido com a forma como consumimos livros hoje em dia. A gente fica roendo as unhas esperando o momento da vingança quando ele finalmente chega no palácio disfarçado. Todas as evidências apontam que a Odisseia foi como um ímã, atraindo lendas de marinheiros e contos folclóricos ao longo de gerações, até que um redator final veio e costurou tudo nessa obra-prima. Parte 3. O contraste psicológico. Aquiles versus Odisseu. A juventude impetuosa encarando a maturidade calculista. Quando a gente mergulha de verdade no que diferencia essas obras, a gente encontra o abismo psicológico que separa os seus protagonistas. Eles representam dois ideais completamente opostos do que era ser grego na época. De um lado, nós temos Aquiles, o coração da Ilíada, um jovem guerreiro passional, impulsivo, que não consegue segurar a própria emoção. É exatamente essa falta de controle que mata o melhor amigo dele e um monte de aliados e que garante que ele mesmo vai morrer jovem, coberto de glória no campo de batalha. Aquiles é o impulso destrutivo em nome da honra. Do outro lado, senhoras e senhores, temos Odisseu. Ele é a maturidade em pessoa, um homem marcado pelo tempo, cheio de cicatrizes da vida. O grande superpoder de Odisseu não é bater mais forte que os outros, é o autocontrole. Ele engole a seco, aguenta humilhações, se veste com trapos de mendigo na própria casa e tem a paciência de um predador para agir na hora certa e retomar o que é dele. Sobrevivência acima de tudo. E a gente precisa fazer justiça. O motivo da gente conseguir entender e sentir essas dualidades psicológicas e literárias de forma tão profunda hoje em dia tem muito a ver com o trabalho fenomenal de quem traduz essas obras. A tradução do Carlos Alberto Nunes, que é o guia da nossa conversa aqui, é impecável. Ela não só traduz as palavras, ela traz para o nosso português o ritmo certo, os detalhes sutis de cada classe social que aparece na história, desde os grandes generais até quem cuidava dos porcos. É isso que permite que a intenção real e crua dessas obras bata de frente com a gente milênios depois. O que nos joga de volta para aquela nossa definição lá do começo. Levando em conta toda essa análise, ser um acorizonte nos dias de hoje significa olhar para os fatos e aceitar que a Ilíada e a Odisseia representam visões de mundo completamente separadas. Elas se passam em cenários diferentes, tratam a cabeça e as emoções do herói de jeitos diferentes e têm ritmos diferentes. Ver essas duas obras por uma lente pluralista, sabendo que vieram de cantos diferentes, não tira o mérito delas. Pelo contrário, só aumenta o nosso fascínio de ver como a genialidade humana florescia e se juntava num mosaico gigantesco naquela antiguidade poética. Para a gente amarrar tudo que vimos até agora, pensem no seguinte. A Ilíada é suor, terra seca e a brutalidade coletiva na Guerra de Troia. Já a Odisseia pega a câmera e dá um zoom na resistência mental de um único cara, viajando por mares que ninguém conhece. A Ilíada vibra com o choque das espadas e das lanças. A Odisseia é uma viagem muito mais interna, onde a cena de maior tensão não é um exército batendo no outro, mas aquele momento silencioso e tenso em que o marido e a mulher estão cara a cara e Penélope precisa testar se aquele homem velho e cansado na frente dela é mesmo o amor da sua vida retornando para casa. Mas olha que ironia fantástica. Apesar de toda a diferença de autoria, de estrutura, de geografia que a gente listou aqui, o que realmente importa no final das contas é que a união dessas duas histórias debaixo desse nome lendário, Homero, construiu a espinha dorsal de toda a civilização da Grécia Antiga. Juntas, essas duas obras moldaram o que eles chamavam de agon, o esforço constante, a competição feroz, a busca incansável por ser o melhor e deixar a sua marca no mundo. Foi isso que educou e formou o caráter de uma civilização inteira. E chegamos à parte 4, o legado imortal. O eco da poesia após 3.000 anos. Fica a pergunta no ar. Por que histórias construídas em cima de tradições faladas, num tempo tão distante, ainda conseguem prender a nossa atenção? Mais do que isso,
porque elas são a base de quase tudo que a gente escreve e assiste no Ocidente até hoje. A resposta está no fato de que esses versos entendem profundamente o que significa ser humano. O estudioso clássico Melanchthon, por exemplo, dizia que este verso aqui da Odisseia, todos os homens precisam da ajuda dos deuses eternos, era o verso mais lindo que já tinha sido escrito em toda a poesia homérica. Porque ali não tem só guerra e aventura, ali tem provérbios universais. Tem lições sobre a coragem, sobre não passar dos limites, sobre encontrar a sua própria honra mesmo quando você está no fundo do poço e, acima de tudo, fala sobre a gente aceitar a nossa mortalidade diante do universo imenso. O que nos deixa com um pensamento bem instigante para finalizar. Por que nós hoje, com tanta tecnologia, ainda paramos para ler sobre uma raiva incontrolável batendo nos muros de Troia ou sobre a teimosia de um cara num barquinho tentando voltar para a família? A verdade nua e crua é que essas histórias, na verdade, desenharam o mapa da nossa própria alma. Aquela paixão que destrói tudo pela frente e a força de vontade que te faz reconstruir tudo do zero são o resumo perfeito de quem nós somos. Fica aqui o convite enorme para a experiência incrível de ler essas obras formidáveis de perto. E olha, se essa conversa fez sentido, deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal Observatório Humano garante que a gente continue trazendo análises aprofundadas como essa para cá. É sempre bom espalhar um pouco da sabedoria dos antigos, não acham? Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na nossa próxima investigação. Até lá!